Oi, turma, boa tarde. Hoje, na nossa aula de ciências, a gente vai tratar um pouco a respeito ainda da cadeia alimentar e vamos falar então dos produtores e consumidores. Esse conteúdo está presente no livro de vocês, no capítulo 1, na página 23. Tudo que será dito está de acordo com o que está escrito no livro. Vamos agora iniciar com a correção, então, da atividade da aula passada. A primeira pergunta era: por que os ambientes não são iguais? Porque de um ambiente para o outro podem mudar o tipo de solo, a quantidade de água que vem da chuva, temperatura, luminosidade, ausência ou presença de rios, dentre outros aspectos. Já a outra questão era da página 26, que era a questão 9. Vocês teriam então que considerar os seguintes seres vivos: joaninha, pulgão, pássaro, folha e gato, e fazer um esquema, ou seja, né, uma cadeia alimentar no qual todos eles estejam envolvidos. Então, ficaria como: a folha serve de alimento para o pulgão serve de alimento para a joaninha serve de alimento para o pássaro e o pássaro serve de alimento para o gato. Então, essa é a nossa correção da aula. Agora vamos falar então a respeito dos produtores e consumidores. Nas aulas anteriores, a gente viu então que todo ser vivo precisa de energia. Ou seja, né, ele precisa se alimentar. Essa energia provém da alimentação. Nessa primeira figurinha aí, né, que é uma plantinha, ela vai produzir o seu próprio alimento. Isso é chamado de fotossíntese. A gente vai ver isso, né, no próximo capítulo. Quando ela se encontra, né, a plantinha se encontra em condições apropriadas, né, de temperatura, água, solo e luz, elas se desenvolvem e reproduzem. Vamos dar um exemplo, então, do capim, que foi utilizado, então, né, no esquema da aula anterior. O capim, ele vai servir de alimento para os outros animais, como a capivara, que foi visto na aula passada. Ou seja, né, quanto mais planta, quanto mais capim, mais alimento vai ter disponível para a capivara. Na cadeia alimentar, citada, então, na aula passada, dizemos que o capim é um ser vivo produtor, ou seja, ele produz o seu próprio alimento. Nós não somos capazes de produzir o nosso alimento, apenas as plantas. E o crescimento, né, de uma plantinha corresponde à produção de alimento para muitos animais, como as capivaras. Ao contrário, então, das plantas, né, nós não produzimos o próprio alimento, nem os animais. Os animais, eles precisam se alimentar de outro ser vivo. A capivara, ela vai se alimentar do capim e de outras plantas. E aí a gente diz que a capivara, ela é um ser consumidor, um ser vivo consumidor, pois ela está consumindo as plantas para poder se manter viva. Igual a onça. A onça, ela também é um ser consumidor, pois ela está consumindo, né? A capivara, ela está se alimentando da capivara para poder viver, além de outros animais. Mas aqui o nosso exemplo, né? Temos então a planta, né? Que é o capim. Vai ser um ser vivo produtor, que vai servir de alimento para a capivara, que a capivara vai ser o quê, né? Um ser consumidor, porque está consumindo, né, da plantinha, está se alimentando dela. E então temos a onça, que se alimenta, né, da capivara. A capivara serve de alimento para a onça. Então a onça também vai ser um consumidor, né? Consumidor secundário. Porque igual a capivara, a onça também precisa, né, se alimentar para poder viver. Então são consumidores, porque se alimentam de outros seres vivos. Então, nessa cadeia alimentar, temos o capim como produtor, a capivara como consumidor e a onça como consumidor. Só que vamos dizer que ela é um consumidor secundário. Vamos ver agora, então, um vídeo bem educativo, bem explicativo, para vocês entenderem um pouco mais a respeito de produtores e consumidores. Cadeia alimentar. O sol nasce para todos é uma frase bem verdadeira. Todos os dias ele está lá no céu,
brilhando e nos aquecendo. Mas para as plantas, ele também representa a produção de seu alimento, já que elas produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e a parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamadas de produtores. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de ser um herbívoro ou onívoro, alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia em seu corpo e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. Se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, será considerado carnívoro, ou será considerado um onívoro se ele também comer plantas. Além disso, aquele que come um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Ao final da cadeia estão os seres decompositores, que são seres capazes de se alimentar dos seres que morreram ou de parte deles. Os decompositores devolvem para o ambiente os materiais que retiraram desses seres. É exatamente a continuidade dessa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo.